Três unções. As Escrituras revelam três tipos diferentes de unção do Espírito. Tomar conhecimento desses três tipos nos ajudará a enfocar o potencial do querido leitor como um crente. A unção do leproso. Em primeiro lugar, há a unção do leproso. O capítulo 14 de Levítico ensina que um leproso precisava ficar fora do acampamento e que o sacerdote devia sair até ele e aplicar-lhe o sangue do sacrifício, fazê-lo entrar no acampamento, aplicar novamente o sangue e então ungi-lo com óleo, fazendo assim expiação por ele perante o Senhor. Levítico 14, 1, 18. Todo crente regenerado passou pela unção do leproso, a qual está ligada à salvação da alma. A lepra, nesse caso, é um tipo do pecado incurável no mundo atual, mas curável por Deus. O pecado é o mesmo. O homem nada pode fazer para remover o pecado e seus efeitos. Na purificação cerimonial do Antigo Testamento, era aplicado o sangue dos animais sacrificados. No Novo Testamento, descobrimos que a única cura para o pecado nos dias dos apóstolos, tal como hoje, é o sangue de Jesus Cristo. Os sacrifícios de animais do livro de Levítico meramente olhavam para o perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus. Aqueles sacrifícios eram a sombra, e Jesus foi a substância que projetou a sombra. Em João 1:29, João Batista viu Jesus que se aproximava e exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Para aqueles que vieram e conhecê-lo, Jesus era o Cordeiro de Deus. Jesus foi o único sacrifício capaz de fazer propiação pelos pecados do mundo. Nas purificações cerimoniais de Levítico, eram aplicados primeiramente o sangue e então o azeite. A aplicação do sangue representava o sangue de Cristo, ao passo que a aplicação do azeite indicava o toque e a influência do Espírito Santo sobre uma vida. Assim como o sangue de Jesus Cristo flui dele para todos quanto invocam seu nome, assim também a unção do leproso cruza todas as barreiras nacionais e denominacionais. Pois quando alguém experimenta a graça de Jesus Cristo, é o Espírito Santo quem o convenceu do pecado e assegurou-lhe o perdão de Deus. Assim é que, por ocasião da salvação, experimentarmos a primeira unção, a unção do leproso, que revela o poder do sangue por meio do azeite da unção que se derrama sobre nós. A unção do sacerdote. Como crente, purificado mediante o precioso sangue de Cristo, regenerado e selado pelo Espírito, você pode e deve mover-se para um segundo tipo de unção, a unção sacerdotal. O número significativo de crentes não tem qualquer conhecimento desse nível das atividades do Espírito Santo em sua vida, e muito menos ainda não sabem como receber esse tipo de unção. Se você é um desses crentes que ainda não possui tal bênção, continue lendo e você descobrirá e entrará em uma unção adicional do poder de Deus. Preciso enfatizar a importância desse passo, visto que todo membro do corpo de Cristo deveria ter um ministério. E essa é a unção que confere um ministério ou serviço para o Senhor, incluindo a obra de conduzir almas a Ele. Ainda não se deve falar em serviço divino contra os demônios e as enfermidades, mas ministério a Ele como sacerdotes, porquanto todos somos sacerdotes de Deus, embora não necessariamente ordenados para postar-nos por detrás de um púlpito e conduzir serviços evangelísticos e de curas divinas. Logo, se somos ministros de Deus, devemos possuir o poder do Espírito para assim fazê-lo. Isso significa que devemos ser batizados no Espírito Santo, que é a unção sacerdotal do Espírito Santo sobre nós. Sem isso, os pastores realizarão pouco. Ademais, e isso é importante, a unção sacerdotal é evidenciada através da unidade do corpo de Cristo como vida no reino de Deus. Com demasiada frequência tenho achado portadores autonomeados desta unção, que são lobos devoradores. Esses indivíduos pensam que a chamada e o ministério deles são tão notáveis que eles supervisionam o corpo de Cristo.
Na verdade, julgam-se supervisores de Deus. Mas quando um crente passa pela genuína unção sacerdotal, então ele se torna motivo de unidade e harmonia. Lembremos-nos de Salmos 133, 1, 2. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Não existe tal coisa como uma unção sacerdotal privada. Essa unção ocorre na unidade, quando a igreja funciona como um corpo. No dia de Pentecostes, segundo o livro de Atos, 120 crentes estavam todos reunidos, com o mesmo propósito, no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu sobre eles com fogo e poder. Eles saíram daquele aposento para ministrarem ao Senhor, testificando à multidão que se reuniu diante do lugar onde estavam. 3.000 pessoas foram salvas. Que unção! Deus estava presente, como é lógico. Essa unção sacerdotal não ocorre de uma vez por todas, como no caso da unção do leproso. De acordo com o antigo pacto, os sacerdotes eram ungidos com azeite todos os dias. Outro tanto se dá no novo pacto. Você precisa de uma unção diária. A unção sacerdotal produz a presença, a comunhão e o companheirismo com o Espírito Santo. Daí procede o conhecimento por revelação. Por ocasião da unção do leproso, somos apresentados a Deus de uma maneira maravilhosa e extraordinária, quando percebemos nossa total necessidade de Jesus Cristo. Mas, na verdade, não compreendemos ainda muito mais do que isso. É deveras entristecedor que muitos crentes, por sua própria escolha, permanecem somente com a unção do leproso. Nunca buscam mais do que isso. Eles simplesmente não se submetem. Seus ouvidos tornam-se surdos, pois não ouvem a voz de Deus. A Bíblia diz-nos claramente que Jesus ensinou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10, 27. Se você é verdadeiramente uma de suas ovelhas e recebeu a unção sacerdotal, então você poderá conhecer a presença do Senhor e ouvir a voz gentil de Deus com regularidade. Não se trata de uma experiência obtida de uma vez por todas, ela precisa ser renovada. Algumas vezes, Deus revela verdades incríveis ao crente que já recebeu a unção sacerdotal. E de outras vezes, Ele apenas permite que você sinta o quanto Ele o ama. Talvez Ele corrija ou instrua o crente sobre alguma questão. Talvez Ele ponha em destaque alguma passagem particular das Escrituras, enquanto o crente estiver lendo a palavra de Deus. Embora raramente ou nunca o crente ouça uma voz audível, Deus dispõe de muitas avenidas através das quais Ele pode falar com o crente. As comunicações regulares de Deus não dependem de quão alto Ele vier a falar, e sim de quão bem você o ouvir. Lemos em Mateus 11,15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você precisa passar alguns momentos tranquilos com Deus, todos os dias, a fim de que possa ser ouvida a sua voz ciciante. Enquanto você lê as Escrituras, cultiva a comunhão com o Espírito Santo e dá ouvidos a Ele, você experimentará aquele refrigério diário que é capaz de manter o seu coração abrasado de amor pelo Senhor. A unção do leproso, a salvação, é uma experiência que ocorre de uma vez para sempre. Deus jamais permitirá que você se perca. Poderíamos imaginar a hipótese que você preferiria perecer a ser salvo, para que pudesse perder-se. A unção sacerdotal, a presença de Deus, por outra parte, pode ser perdida, pois se o pecado entrar em seu coração, a unção desaparecerá. Eis a razão pela qual essa unção precisa ser renovada diariamente, mas ela nos confere o senso da presença de Deus, tão próxima, tão real, que as lágrimas haverão de correr-lhe pelo rosto abaixo. A unção real. Uma vez que você já experimentou a unção do leproso, que é a salvação, e também já recebeu a unção sacerdotal, batismo no Espírito Santo, não estaque nesse ponto. Essas duas unções são maravilhosas, porém mais uma unção ainda é possível. Coisa alguma pode comparar-se com a unção real, a mais poderosa de todas as unções.
Essa unção eleva o crente a um lugar de grande autoridade em Deus, conferindo-lhe autoridade sobre os demônios, conferindo o poder de expelir demônios com uma única palavra. Somente isso dará ao crente o poder de pôr os adversários de Deus em fuga, conforme fazia o apóstolo Paulo, por exemplo. A unção real é a mais difícil das unções para ser recebida. Enquanto a unção do leproso é conferida a um indivíduo que aceita Jesus, e enquanto a unção sacerdotal ocorre quando o crente entra em comunhão com Jesus, a unção real, por sua vez, vem quando o crente obedece a Jesus. É quando ouvimos a palavra rema do Senhor, aquela palavra dita para aquele momento que diz: assim diz o Senhor, que recebamos a unção real. Sim, você precisa entender que há a palavra escrita ou logos, a Bíblia, mas isso ainda não proporciona aquela unção real. Embora o logos seja tremendamente importante, tendo sido estabelecida no céu para sempre. Nas cruzadas, há o aumento da unção. A unção real tornou-se mais pronunciada em minha vida quando o Senhor me orientou em 1990 a iniciar cruzadas mensais pelo país, o que tenho feito desde então. Meramente obedeci e a unção extra se fez sentir, embora eu viesse crescendo rapidamente nessa terceira unção. Sei que a unção mais profunda tem vindo diretamente por meio da obediência. Eu já conhecia essa unção desde antes, mas por ocasião daquelas cruzadas, imediatamente comecei a receber o poder de expelir demônios de enfermidades e aflições, bem como a receber diretrizes específicas sobre o que o Espírito Santo estava fazendo entre as multidões de 12 a 15 mil pessoas que vinham às reuniões a cada noite. Centenas de curas comprovadas e milhares de conversões têm ocorrido, incluindo pessoas que se levantaram de suas cadeiras de rodas e deixaram de lado as suas muletas. Várias pessoas cegas tiveram seus olhos abertos e ouvidos surdos receberam de volta a audição, tudo devidamente comprovado. Em uma cruzada em Tulsa, estado de Oklahoma, uma mulher da cidade de Oklahoma chegou em uma cadeira de rodas, foi curada daquilo que lhe fora descrito como síndrome de espinha dorsal deslocada, com danos nos nervos e deformação óssea, estando ela na plataforma diante de milhares de pessoas. Ela anunciou que seus médicos de uma clínica da cidade de Oklahoma lhe haviam dito que ela nunca mais poderia andar. Ao ser examinada pelos médicos, algum tempo mais tarde, ela respondeu que estava andando bem, sem precisar de cadeira de rodas. Também em Tulsa, onde a unção real manifestou-se muito poderosamente, uma mulher vinda da cidade de Hobbs, estado do Novo México, que sofria de leucemia crônica, de acordo com o diagnóstico feito por um médico de Albuquerque, foi curada e mais tarde foram-lhe entregues documentos que testificavam estar ela curada da leucemia. Em meu programa diário pela televisão, que também resultou de uma ordem baixada pelo Senhor, no tempo do mandato para que iniciássemos as cruzadas, mostramos cenas rápidas das várias cruzadas, além de orarmos diretamente pelas pessoas. Uma mulher em Las Vegas, cujo diagnóstico era que ela sofria de leucemia linfocítica, foi curada enquanto assistiu o programa pela televisão. A cura dela foi confirmada pelo seu médico, o qual declarou que nunca tinha visto coisa que se comparasse com aquilo. A companhia de seguros chegou a reduzir as suas taxas de pagamento quando ela mostrou documentos que confirmavam a sua cura. E assim por diante. Em uma cruzada efetuada em Portland, estado do Oregon, uma mulher de Mayrock com uma enfermidade debilitante provocada pelo meio ambiente, basicamente era uma reação alérgica que bloqueava os seus órgãos vitais, foi curada. E o milagre foi confirmado pelo seu médico. Em uma cruzada efetuada em Spartanburg, estado da Carolina do Sul, uma mulher foi curada de uma enfermidade séria na cavidade torácica. Cura essa igualmente confirmada pelo médico dela. E do princípio ao fim, tudo tem sido realização do Senhor. Ele fica com todos os louvores, a glória e as honrarias. Quanto à unção real propriamente dita, uma mudança definitiva ocorre em mim, quando já estou na plataforma nessas cruzadas. Sei que a presença do Senhor está comigo,
quando entro no salão, tal como sucedeu naquela manhã no hotel. E assim ela fica comigo durante o resto do dia. Mas quando piso sobre a plataforma, é como se descesse sobre mim uma unção ainda mais densa, um cobertor mais grosso ainda. Antes de começar a reunião, talvez eu ore por uma pessoa que caia sob o poder do Espírito. Mas quando chego à plataforma, como servo do Senhor, pronto para entrar na batalha, há uma presença espantosa do Senhor, um poder que faz cair por terra a centenas de pessoas por vez. Não se trata mais do pequeno Benny Hinn que está sondando o ambiente. Antes, é o santo poder de Deus que se está manifestando. O poder do Deus Todo-Poderoso. Na realidade, subi para um novo nível, ao terem começo as cruzadas miraculosas, enquanto Deus cumpre a sua palavra com sinais e prodígios que acompanham a predicado do Evangelho. Descobri verdadeiramente boquiaberto que um simples movimento com o braço pode projetar um poder capaz de derrubar pessoas ao chão, quando a unção toca nelas. Até mesmo um sopro com frequência tem derrubado pessoas como se tivessem sido empurradas por uma pena. Em cada um desses casos de incomuns exibições do poder de Deus, tenho notado que sinto uma certa sensação de entorpecimento na mão. Sei que esse entorpecimento não é o poder de Deus, e sim resultado desse poder. E nem a derrubada de pessoas no chão é o poder de Deus, mas apenas uma evidência desse poder. Cada vez fico mais admirado, reconhecendo crescentemente o poder, a unção do Espírito Santo, que convence as pessoas da realidade de Deus de uma maneira como eu nunca antes havia experimentado. Houston fornece exemplos. Em uma cruzada evangelística efetuada em Houston, estado do Texas, o Senhor achou por bem, de maneira assaz impressionante, mostrar a natureza incomum do fenômeno dessa onda, ou derrubada, conforme alguns o têm designado, bem como o tipo diferente do sopro. Gloria Slosser, esposa de uma boa amiga e colega, tendo conhecido e servido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por muitos anos, estava sentada na fileira frontal de uma multidão de 12.500 pessoas. Ela nunca havia sido derrubada pelo Espírito, embora cresce plenamente no fenômeno. Quando as pessoas das fileiras da frente pediram, de forma bastante vocal, que eu atirasse a onda sobre eles, assim fiz, e Gloria, juntamente com cerca de 10 fileiras de pessoas, caíram sobre o poder de Deus. E mais tarde disseram ter sido um momento maravilhoso, um momento de felicidade e riso que as tornou agudamente cônscias do Senhor. Alguns poucos minutos mais tarde, chamei à frente várias centenas de pessoas que queriam dedicar-se profundamente ao Senhor, recebendo uma unção com essa finalidade. Gloria achava-se mais ou menos na 8ª fileira. Eu estava planejando lançar a onda, mas eis que uma voz dentro de mim disse: sopra. Era tudo. Sopra. Assim sendo, soprei no microfone e centenas de pessoas caíram por terra, incluindo Gloria. Mais tarde, ela descreveu a experiência como algo que ninguém consegue traduzir em palavras, mas que é muito gostoso, pois também produzia grande consciência da presença de Deus. E mais tarde ainda fez uma interessante observação acerca dos 2 eventos. Pensei que as pessoas tinham caído da frente para trás e que eu tinha sido derrubada por causa de um efeito dominó, mas não foi isso que sucedeu. As pessoas caíam para trás, começando pelas fileiras de trás, e ninguém foi derrubado por ninguém. Quando caí, pousei sobre uma mulher que estava atrás de mim, e logo ela começou a dizer: levanta-se, levanta-se. Mas eu respondi: não posso, não posso. É que os meus joelhos estavam muito debilitados. E então ela concluiu: depois daquilo eu não podia deixar de sorrir. Durante todo o caminho de volta ao hotel, eu simplesmente sorria e sorria. Que deleite! Alguns me têm perguntado o que estou tentando fazer quando projeto a onda ou sopro sobre eles, mas a única resposta que tenho para eles é esta: Deus me diz para fazer assim
e eu sei muito bem que não posso desobedecer. Também quero relatar ao leitor outro incidente ocorrido em Houston e que depois ocorreu em outros lugares por diversas vezes. Mas a experiência foi especialmente pungente naquela noite em Houston. Quando ainda estávamos cantando e adorando, eu trouxe um casal à plataforma que estava com uma necessidade particular. Quando eles se levantaram, Steve Brock e eu estávamos cantando o hino, nome acima de todos os nomes. E então o coro juntou-se a nós, no coro que começa de modo tão magnificante: Sou Yahvé, sou o que sou. Naquele ponto, o simpático casal, de pé cerca de 1 metro ou pouco mais de Steve e de mim, caiu sobre o poder do Espírito. Ali mesmo na plataforma. Ninguém tocou neles. Deus tinha feito aquilo diretamente, sem o uso de qualquer de seus servos humanos. Por quê? É que o casal precisava de ser assegurado quanto à presença de seu maravilhoso Salvador. Vejo evidências de fenômenos semelhantes por todo o nosso país quando as pessoas experimentam o amor e o poder de Deus. Também está acontecendo entre nós. Na própria igreja que pastoreio, a Orlando Christian Center, damos grande ênfase ao ensino e adoração, mas de quando em vez, de modo bastante inesperado, o Senhor revela o seu poder de um modo espetacular. Em um recente domingo à noite, eu estava orando por certo número de ministros quando, absolutamente sem qualquer razão aparente, voltei-me e vi uma dama em uma cadeira de rodas motorizada. Dentro de mim, uma voz disse: vai e ora por ela. Agora. Foi como um estalo. Agora. Saltei da plataforma. Estou certo de que todos devem ter se admirado sem saber para onde eu iria. Lá vai de novo o pastor. Segurei a mulher e a abracei apertado e disse: libera a tua unção, Senhor. Ela saltou da cadeira de rodas. Prontamente voltei-me para o coro e gritei: depressa, comecem a louvar o Senhor. Foi um momento incrível, e visto que eles se mostraram lentos para começar a música, gritei de novo. Aquela mulher estava recebendo um milagre instantâneo tremendo, e todos nós precisávamos louvar o Senhor. Quando a intensidade da música alterou-se, a mulher levantou-se sozinha e começou a andar de frente do templo. O lugar trepidou de louvores a Deus. Acontece que aquela mulher tinha sido atingida pela esclerose múltipla e mais tarde, juntamente com seu marido, que apenas se deixava ficar ao lado dela e chorava como um bebê, ele revelou-nos que descera da plataforma quando ela tinha acabado de pedir ao Senhor: por favor, faz esta noite, porque estamos voltando para casa e talvez eu nunca mais possa voltar aqui. Por favor, permite que ele desça e venha orar por mim. A voz de Deus tinha dito apenas: vai e ora por ela. Agora. Notável. Ele sabe como captar a atenção da gente.